O 10 é um dos textos mais impressionantes e mais impactantes, particularmente na minha vida. A história diz, o relato bíblico diz que Cornélio, um centurião romano, teve uma experiência súbita com o Senhor quando ele vê um anjo e ele recebe a orientação de enviar um grupo de seus funcionários, ou um grupo daqueles que com ele trabalhavam, digamos assim, a uma cidade de nome Jope, onde estaria Simão Pedro hospedado na casa de um homônimo também chamado Simão o Curtidor. Esses homens se dirigem àquela região e lá Pedro também tem uma experiência fantástica. As escrituras dizem que ele tem uma visão quando ele sobe ao eirado e ele vê um lençol descendo com vários animais impuros e uma voz que lhe dizia: Pedro, mata e come. Todavia, Pedro, segundo o texto bíblico, rejeita aquilo até que ele discerne que aquilo vinha e provinha efetivamente do Senhor. Concomitantemente, ou pouco tempo depois, os funcionários, digamos assim, de Cornélio chegam, explicam a Pedro o que tinha acontecido e Pedro discerne, entende, compreende que deveria vir a Cesareia. E ele o faz. Quando ele chega a Cesareia, ele vai direto para a casa deste centurião de nome Cornélio. E as escrituras dizem que Cornélio tinha reunido na sua casa seus familiares e seus amigos íntimos, digamos assim. E ele chega para Cornélio e diz o seguinte: olha, eu gostaria que você falasse da parte de Deus, eu estou parafraseando o texto, aquilo que de fato ele deseja falar aos nossos corações. E ali, em Atos capítulo 10, a gente vê um sermão pregado por Pedro, ou um sermão petrino, com verdades e com princípios fantásticos que podem e que devem ser observados por cada um de nós. É interessante que ele começa o seu sermão dizendo o seguinte: olha, eu bem sei que Deus não faz acepção de pessoas. E ele era uma pessoa absolutamente, digamos assim, capaz de dizer isso pelo fato de que ele tinha visto que o Senhor tinha se revelado não somente aos judeus, mas aos samaritanos e que agora estava chegando a gentios. E ele faz essa ponte, essa ligação com a visão com que ele tinha tido, com aquela oportunidade que ele estava tendo de anunciar e de pregar o evangelho a um centurião. E ali ele começa a falar sobre Jesus. É muito interessante você acompanhar depois o capítulo 10 e você vai perceber que ele fala: olha, Deus não faz acepção de pessoas, e logo depois ele começa a discorrer a respeito de Jesus, dizendo que ele andou fazendo bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Mas não somente isso. Você vai ver que o discurso de Pedro também aponta para a morte e para a ressurreição de Jesus. É interessante você olhar para o livro de Atos e você vai perceber que os sermões, tanto petrinos quanto paulinos, sempre tinham essa perspectiva de anunciar a cruz, de anunciar o evangelho, mesmo porque evangelho sem cruz não é evangelho. E aí você vai ver Pedro pregando a respeito da morte de Jesus, e ele fala também sobre a ressurreição de Cristo desse sermão, mas é interessante que o texto diz que ele também fala sobre perdão de pecados e sobre juízo, o que nos traz uma visão muito interessante sobre o sermão dos apóstolos, né? Você vai perceber que Pedro não chega na casa de Cornélio e diz o seguinte: olha, eu vim trazer aqui 7 princípios para você comprar uma biga nova. Ele não chega ali naquela cidade, ou melhor, nessa cidade, ou na casa de Cornélio, dizendo o seguinte: olha, eu vim trazer aqui algumas dicas para você ser feliz. Não. E é interessante também a gente parar para pensar que Pedro estava diante de um cara que tinha o poder de meter a espada no seu pescoço e tirar-lhe a vida a qualquer momento. Contudo, apesar disso, você não vê Pedro negociando a mensagem. Você vai ver Pedro pregando sempre a mesma coisa. Esse Deus que não faz acepção de pessoas resolveu salvar gentios. Esse Deus todo-poderoso que enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz pelos seus pecados, ressuscitou. E ele no sermão tem um determinado momento, diz o texto, que ele fala sobre o juízo. Agora, algo muito interessante no livro de Atos, no capítulo 10. Diz que quando Pedro pregava, o Espírito Santo veio sobre os ouvintes, regenerando os pecadores e os levando à salvação. O que isso nos faz entender e compreender? Que quando a gente prega o Evangelho, quando a gente anuncia a simplicidade do Evangelho, de que Cristo morreu, de que Cristo perdoa pecados, de que Cristo ressuscitou, de que Cristo livra o homem do juízo, o Espírito Santo vem sobre pecadores, os convence de suas transgressões, os convence de suas iniquidades e a salvação poderosa. Qual lição isso nos traz?
A lição que isso nos traz, que como cristãos, nós devemos seguir o mesmo pensamento de Pedro. Pregar o simples o Evangelho, anunciar o Evangelho. Jesus, o Filho de Deus, que se fez gente, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos. Esse Senhor Deus Todo-Poderoso, que perdoa pecados, que livra o homem da condenação eterna e que o regenera poderosamente. A lição final do texto é que o Evangelho basta. O que me faz lembrar do reformador alemão Martinho Lutero, que costumava dizer que nós somos chamados a pregar a palavra e a palavra vai fazer tudo. E essa é uma lição que a gente aprende em Atos. Você vai perceber que o que eles fazem é simplesmente pregar a palavra. E a palavra faz tudo. O Evangelho faz tudo. A mensagem do Evangelho é poderosa. Não somente para converter judeus. Não somente para converter samaritanos. Mas também é poderoso para converter gentios. E fazer com que estas pessoas experimentem a beleza que somente Jesus Cristo é capaz de dar. O Evangelho chegou na vida dessa família, desse centurião. E o Senhor os envolveu graciosamente, de forma poderosa. Agora, é importante que a gente saliente, apesar da aparente resistência de Pedro, o feeling, o discernimento que ele teve de que o Evangelho ultrapassava as suas percepções judaicas e que era uma mensagem que deveria também chegar aos gentios, a fim de que estes pudessem experimentar a mesma coisa que os judeus experimentaram, que é a salvação proveniente, única em Cristo Jesus.